Bom, amigos, mais uma vez estamos aqui reunidos para começar sobre o nosso Fala Treinador, nosso podcast que nós estamos iniciando esse trabalho. Já temos aí mais ou menos uns 10, 11, 12 gravados e hoje nós temos aqui uma mesa farta de conhecimento. São ícones do futebol, né? Eu me excluo disso, estou falando dos amigos que estão aqui presentes, já vou avisando que você vai ver Jair Pereira, Cláudio Café, professor Lanceta, e esse aqui que vos fala para tentar trazer para você um nível de conhecimento de futebol. E nós não vamos falar só sobre passado, tá? Nós vamos falar sobre o que está acontecendo no futebol de hoje. Esse é o nosso tema principal. Eu gostaria de agradecer a HomeBet pelo trabalho que vem dando esse suporte para a gente aqui, que se não fosse a HomeBet não estaríamos aqui, com certeza. Então, o Wellington tem sido assim um cara firme com a gente para poder fazer reverberar esse trabalho, né? E você sabe como é que é. O treinador ele tem um espaço muito pequeno para falar. Da entrevista dele acaba e hoje está mais limitado ainda. E esse espaço aqui a gente propõe um bate-papo bem solto. E você que gosta de futebol e você gosta daquilo, da história do futebol, vai ter um entretenimento muito interessante para que você possa desenvolver o seu entendimento do que é futebol. Bom, vamos começar aqui. Professor Lanceta, obrigado por estar presente mais uma vez. Muito obrigado. É sempre um prazer estar com você. O prazer é todo meu, pô. E aí, Jair, beleza? Só de estar aqui com vocês, rapaz. Pessoas que fizeram parte, né, da minha vida, futebol no início, no meio, já no finalzinho, e agora vocês são pessoas carimbadas na minha vida. E aí, Café? Pô, Arthur, a recíproca é verdadeira. Eu tenho um carinho muito grande por você sabe disso. Nós somos, independente da profissão, nós temos um passado de berço mesmo, né? Nós nos conhecemos desde a juventude e tudo. E eu fico muito feliz, eu tenho acompanhado o trabalho que vocês estão desenvolvendo aqui e muito legal. E hoje fico feliz por você ter me convidado também para fazer parte desse seleto grupo aí. Não, eu estava esperando a oportunidade, porque não é muito fácil trazer todo mundo num horário assim que seja adequado para as pessoas estarem aqui, né? E vocês virem também de forma gratuita, logicamente que pela amizade, mas não é muito fácil, tem deslocamento, tem uma série de coisas que o nosso internauta aí não precisa saber disso, porque ele quer saber de papo de bola. Então eu fiz aqui eu tenho sempre aqui um roteirozinho que eu preparo, e eu vou começar aqui pelo Jair. E aí, qual a sua visão do atual futebol? Não vou falar do futebol mundial, vou falar do futebol brasileiro. Qual é a visão que você tem? O que você está achando? O que está bom? O que não está? O que pode melhorar? Qual é a sua ideia? Arthur, você sabe que o futebol hoje é muita correria, muito condicionamento físico, né? E, na realidade, estão deixando de lado os treinadores do Brasil. Esses treinadores que foram campeão do mundo, pô. Eu fui campeão do mundo, vários outros treinadores, nós somos pentacampeões do mundo, e estão vindo muito treinador de fora e está diminuindo a chance dos treinadores brasileiros trabalhar. Não sou contra, mas eu acho que tem que dar valor aos nossos treinadores. Sou contra, sim, de treinador estrangeiro na seleção brasileira. Isso eu sou contra. Falo para todo mundo, sou contra, porque nós sempre fomos campeões, né? Fomos pentacampeões do mundo com nossos treinadores. Futebol, o que você vê? Eu vejo muita correria, vejo muitas coisas que eles falam hoje que a gente já fazia no passado. Essa marcação na frente, né? Primeira linha, e isso coisa a gente já fala, marcação alta, média, né? A gente já fazia nessa época, né? Só que era marcação pressão e tudo. Mas o importante nisso tudo, sabe o que é? É saber que os treinadores, tem alguns treinadores que vêm lá de fora que são bons, lógico, tem outros que também não são, como é o brasileiro. Mas nós precisamos voltar a resgatar o nosso futebol, porque eu estou achando que é muita velocidade e pouca criação de futebol, né? Naquele mano a mano nós já perdemos. Então eu fico triste por isso, que eu vejo o futebol, só vejo toque, toque, toque. É bom, toque, toque, é bom, tocar a bola, é bom tudo, mas naquela época nós já fazíamos isso e com mais objetividade. Bom, Jair, eu vou aqui pedir a palavra do professor Lanceta. O que você acha que está acrescentando hoje, professor, com relação ao condicionamento físico? Porque é uma área que você tem pleno domínio e não é só essa área, você já trabalhou como gestor também, trabalhou no Botafogo, Vasco. A sua visão não é uma visão só com relação à parte de condicionamento físico-atlético, a sua visão ela é muito mais ampla do que parece. Então eu gostaria que você também me desse uma ideia do que aconteceu de bom
nesse momento em termos de condicionamento físico, preparação física. E se você quiser falar também um pouco da gestão, fica à vontade. Eu acredito que o condicionamento físico teve uma evolução muito grande, em detrimento da nossa riqueza maior, que era a qualidade técnica do jogador brasileiro. Nós, lamentavelmente, buscamos copiar escolas de treinamento que não têm a tradição que a escola brasileira tem a nível de conquistas mundiais. Não só na categoria principal, nos profissionais, como nas categorias intermediárias e nas categorias de base. Nós perdemos a nossa essência quando nós, na base, estamos potencializando, por exemplo, condicionamento físico, quando a gente tem que potencializar a parte técnica. Primeiro se aprende a técnica, depois se desenvolve a parte física, até porque a parte física ela deve ser desenvolvida quando o cara realmente já estiver totalmente formado sob o ponto de vista morfológico e fisiológico. E quando você trabalha a parte física muito jovem, você inibe o desenvolvimento da parte técnica e também você queima etapas de formação do jovem. Então, essa queima de etapas limita a vida atlética, é um prejuízo que o atleta tem, entendeu? Você corre o risco bastante acentuado, que isso está acontecendo muito, que são as contusões musculares, né? E, de uma maneira geral, a condição física melhorou, sim, melhorou, mas em detrimento de que nós tenhamos a qualidade técnica. E o exemplo disso é um exemplo numérico. Hoje nós temos uma quantidade imensa de jogadores estrangeiros jogando no Brasil, quando, na verdade, nós éramos o país que mais exportávamos jogadores. E hoje a gente está importando jogadores, e alguns jogadores do continente sul-americano têm destaque no futebol brasileiro maior do que os jogadores brasileiros. E, por conta disso, nós achamos que a coisa teve uma inversão total de valores a ponto de vista de formação e se evoluiu na parte física. Se hoje a gente corre mais, é porque nós perdemos realmente a condição de improviso, a condição de criação, que era uma característica básica do jogador brasileiro. Então, Café, baseado nisso que o professor falou, você, com a experiência que você tem, você está sempre trabalhando, que a gente sabe, e você é um cara que acompanha bem o que acontece, trabalhou também muito tempo fora do Brasil. O que você acha que realmente está faltando para a gente voltar a ter aquele futebol brilhante que a gente sempre teve? Basicamente, depois que o Jair falou aqui, o Lanceta acrescentou, o que me resta falar é apenas isso. O que eu noto é que, independente de nós termos imitado a escola europeia, essa coisa toda aí, e bem antes de começar a ver essa enxame de treinadores estrangeiros para cá, a gente já estava mudando. Eu até recentemente estive no Ferroviário lá de Fortaleza e estava comentando, até um repórter, ele não gostou muito do que eu falei, que nós estamos hoje vivendo um outro futebol, um outro esporte, que não é o futebol, aquele futebol essência que a gente tinha. Porque ele quis saber o que eu ia fazer, qual a metodologia, aqueles papos, quando você entra num clube, que a imprensa não tem o que perguntar, e te pergunta o que você vai fazer, qual o tipo de metodologia que você vai utilizar. Aí eu falei, olha, rapaz, o futebol, ainda mais no meu caso, que é específico da preparação física, o que a gente tem que dar é condições físicas para que o treinador possa implementar o modelo de jogo que ele quer. E dentro disso a gente tem uma série de... Aí comecei a falar, só que está mudando hoje. Você, o Lanceta, eu sou contemporâneo do Lanceta, nós viemos de um esporte diferente. Hoje eu estou no futebol graças ao Jair Pereira. O que eu sei de futebol, aprendi com ele. Como é que aconteceu essa simbiose entre Eu aprendi com ele na escola, na universidade. Aliás, o aprendizado foi mútuo. Ele comigo, eu com ele. Nós fizemos faculdade juntos, nos conhecemos na faculdade, e o Lanceta era nosso professor. Aqui tem Não, o negócio aqui, a mesa é pesada. Aqui, o Lanceta, eu fiz
Tanto na graduação como na pós-graduação, eu estudei com o Lancedo. Então, você sabe que o atletismo te dá uma base muito boa de treinamento esportivo. Talvez seja o esporte que mais evolui em termos de treinamento no mundo, é o atletismo. É só você ver aí pelos resultados. É a base, né? É a base. E o futebol, voltando rapidamente aqui para o que a gente estava falando, ele evoluiu, como o Lancedo falou, mudou muito a maneira de se trabalhar o futebol. Você hoje, por exemplo, imagina eu, estou 40 anos que eu trabalho com futebol, se eu trabalho do mesmo jeito que eu comecei a trabalhar no Campo Grande em 1980, eu estava morto. Então você tem que saber o que estão pedindo no momento, o que se está se usando no momento. E hoje o futebol pede isso, é força e velocidade, força e velocidade. Com isso, como o Jair falou, com o Lancedo também, o jogador não está mais usando o que ele tinha de melhor, que é a qualidade individual, a qualidade técnica individual do jogador. Hoje, um cara que tem um bom condicionamento físico, como eu falei, tem uma boa força, uma boa velocidade e sabe dominar e passar, ele vira jogador de futebol. É diferente da tua época, que o cara tinha que ter um mínimo de qualidade técnica para poder... Tem muito. Mas pelo menos para começar. O princípio básico era técnico. Tem muitos que se transformaram em jogador pela persistência. Isso. Eu mesmo conheci vários que não eram virtuosos tecnicamente, mas pela dedicação, pela aquela força de vontade, se transformaram em jogador de futebol. Hoje não, o cara domina, passa, se desloca, fecha, compõe esse modelo de jogo que eles estão usando hoje, ele vira jogador fácil, sempre. Isso outro dia eu estava observando uma coisa. Eu não é que eu tenha preconceito nem nada, não. Eu até acho legal, interessante, mas eu só assisti a seleção. Eu assisti um jogo de futebol feminino, até as meninas estão jogando igual. Eu percebi também. Os futebol feminino tá igual ao masculino, cara. Quer dizer... Mas é cartilha, né? Era futebol feminino, era assim... Se não fizer isso, não tá no... Futebol feminino, a bola ia para um lado e ia todo mundo atrás. A bola ia para o outro lado e ia todo mundo atrás. Agora não. Você nota a tática. E, como o Lancedo falou, o que é pior, se isso fosse implementado após o jogador se transformar em profissional, eu acho até tudo bem, é o momento que nós estamos vivendo. Mas o que está acontecendo é que estão fazendo isso nas categorias de base. O garoto chega lá para fazer um infantil, um juvenil... Com 13, 14 anos. Já começa com esse... Na hora que ele Desculpa, mas não, Jair. Eu conheci uma família que tem um menino de 11 anos... Já estava fazendo isso. Não, já estavam perguntando se poderia colocar um personal trainer. Aí eu falei, que isso, cara? Não existe. Deixa o moleque se desenvolver. Nos clubes tem que deixar ele solto. Aí continua teu raciocínio. Mas é isso. Basicamente é isso. Então eu acho que isso está tolindo o que nós tínhamos de melhor, que era a qualidade técnica, a condição lúdica de você chegar, pegar uma bola, sair driblando, fazer tabelinha com a parede. Tu fala um negócio desse, um garoto desse, ele não sabe mais. Driblar meio fio, jogar de descalço. O Oswaldo falou a mesma coisa aqui. Hoje não tem mais isso, cara. Hoje o garoto quiser, até por questões sociais, se ele quiser jogar futebol, ele tem que ir para uma escolinha. Aí chega lá, já vai, grama sintética, chuteira importada, isso e aquilo, e o cara não tem essa malandragem, como a gente fala no nosso meio. Então, eu queria fazer uma pergunta para o Jair. Como é que, Jair, nasceu essa simbiose, um termo muito atual, né? Com você e o café e o professor Lanceta. Como é que foi essa combinação? Porque vocês trabalham em épocas diferentes, mas você trabalhou mais tempo com o café. Como é que foi isso? Vou começar primeiro com o Lanceta. Tá. Chega um pouquinho para frente, por Lanceta, nós estudamos no Astrução. Eu jogava na seleção de futebol de salão. Já naquela época eu já jogava bem. Jogava na seleção, né, professor? E nós estudávamos lá. Então essa amizade já vem desde esse tempo. E o café foi na Castelo Branco. Quando eu entrei, já conheci ele antes, mas fomos na Castelo Branco. Sempre tivemos uma amizade boa. E o treinador tem que ter uma coisa de boa quando você é treinador. Tem que ter um
rapaz, vamos dizer, um preparador físico do seu lado, que seja primeiro competente, depois amigo. Não tem nada de só amigo, não, competente. Então, o que aconteceu foi isso. Trabalhei com o Café o quê? Uns 20 anos, Café? 20 anos. Trabalhei com ele no América, né? E é isso, a amizade ainda fomos ganhando. Eu sempre tive um negócio como treinador muito bom, sabe? Porque eu sempre olhei para o meu time e olhava posição, função e característica. Treinador olhava... Se você estivesse treinando hoje, qual seria o seu olhar? Meu olhar hoje seria de amigo, mais firme, trabalhar bem e fazer o que tem que fazendo, né? Ter um modelo de jogo bom, botar o jogador certo. Eu sempre joguei no 4-3-3 ou no 4-4-2, mas tudo de acordo com os jogadores que eu tinha, né? Uhum. Então, eu tive grandes jogadores e fomos campeões muitas vezes. Quando eu falo campeões, sempre é o treinador, a comissão técnica e os jogadores. Não tem essa de... O treinador é importante, mas o importante mesmo é o jogador e o trabalho que você tem feito. E então, Jair, o professor Lanceta, que eu ia perguntar para ele, vou perguntar para ele o seguinte: você trabalhou com Evaristo, você trabalhou com, sei lá, com um caminhão de treinadores. Jair Pereira. O Jair está aqui na frente, a gente é mais claro. Qual foi o aprendizado que você adquiriu? Logicamente que você exportou, né? Muito do seu aprendizado, tanto é que tem seguidores teus aqui, o Café é um deles, e eu também, que não tive a oportunidade de trabalhar com você, mas sempre fui seguidor, observador e tal. E o que você acha? O que você viu de bom nesses treinadores que te acrescentaram no seu dia a dia? Bom, eu vou só retroceder um pouquinho, tá? Uhum. O Jair é nosso contemporâneo do Arte Instrução, de um colégio onde o Café também estudou. E esse colégio era um colégio que tinha uma tradição no esporte muito grande, tanto que exportou diversos atletas em diversas modalidades esportivas, né? E na época eu fui para lá porque eu já corria. Eu estudava num colégio estadual e, como colégio estadual, eu me destaquei, que era o Dalto Santos, em Bangu, eu me destaquei nos Jogos Estudantis, e o Arte Instrução me deu uma bolsa de estudos para que eu fosse estudar. Quando eu cheguei lá, já encontrei o Jair. O doutor Ernaide, falecido, dono do colégio, foi, na época, as viagens eram de navio, não eram nem de avião. O doutor Ernaide, um dia, viajou e disse assim: eu vou trazer um sapato. Aqui no Brasil só tinha Super Bowl, chuteira, sapato de prego, essas coisas todas. E já a Adidas era a coqueluche do momento de material esportivo. O Jair, talvez ele nem lembre disso. E quando o Ernaide voltou, ele, ao invés de me trazer um sapato de prego da Adidas, ele me trouxe uma chuteira da Adidas. E o Jair já era jogador do Flamengo. Eu digo: doutor Ernaide, isso aqui não serve para mim, porque esse equipamento é para futebol. Ele não conhecia. Uhum. Então, o Jair ganhou uma chuteira Adidas do Ernaide. Você lembra disso, né? Lembro. Que ele trouxe um sapato de prego. A intenção dele era trazer um sapato de prego, mas não servia para mim, servia. Então você vê a nossa simbiose já desde a época. O Jair já jogava no juvenil do Flamengo na época, e ele jogava no time de futebol de salão do colégio, chutava pra caramba, tinha um chute muito forte, era uma característica dele. Até hoje está chutando forte. E por conta disso a gente tem uma relação de amizade, de carinho muito grande desde essa época. Depois a gente se encontrou na faculdade, né? E posteriormente nós nos encontramos no futebol. Porque antes do futebol eu trilhei o caminho do treinamento desportivo através da modalidade de atletismo, que era a minha modalidade esportiva. Eu fui atleta de atletismo. E quando eu entrei no futebol, através do Zé Mário, através do Pavão, uma das preocupações que eu tinha, que eu observava, era que o jogador de futebol tinha uma necessidade mecânica muito grande com relação à corrida. Coordenação motora, né? E a mecânica de corrida era errada. E a gente começou a fazer isso no Botafogo. Aí eu levei os toquinhos, levei os conezinhos, muita coisa que o Jair falou, e o Café que se faz hoje, eu já fazia lá na década de 80 no Botafogo, quando o Zé Mário começou, e o Zé Mário disse isso aqui também. Bom, e com isso a gente modificou algumas coisas no futebol.
A gente não só modificou a maneira de correr, como modificou também a utilização do atleta de futebol dentro da função tática do que o treinador exigia a ele. Eu vou dar 2 exemplos aqui. O Geraldo era um ponta-direita bom pra caramba, e tanto que ele foi para a Europa e se consagrou, e depois, quando voltou para o Brasil, nem se interessou mais de jogar. O Parreira convocou ele para a seleção de 1982, inclusive. O Geraldo não sabia correr, ele não tinha coordenação. O movimento de braço dele era perna direita, braço direito, perna esquerda, completamente, isso, né? Justamente. É difícil. Ele não sabia correr. Eu ensinei o Geraldo a correr, ele não tinha tido sucesso no Atlético Mineiro, que era o clube que ele tinha começado, depois foi para o América e veio para o Botafogo emprestado. E nós reparamos isso logo no início da pré-temporada. Zé, eu tenho que ensinar esse cara a correr. Então eu ficava depois do tempo com... Bom, depois o Zé tinha um problema maior, ele estava puxando os garotos do Júnior, né? E ele falou aqui para você do Josimar. O Josimar tinha sido campeão do mundo em Canberra, inclusive com o Evaristo, na época do Evaristo, na seleção de base. E o Josimar jogava no meio de campo. E o Zé brigava com o Josimar. Porra, Josimar, você tá passando da bola. Pô, você passa da bola, espera o cara passar, não sei o quê, porque o Josimar tinha uma velocidade danada. Eu cheguei pro Zé e falei, Zé, será que esse cara não seria melhor nós aproveitarmos o Josimar na lateral, porque lateral na ponta é que o cara precisa de velocidade. Pô, aí ele falou, mas como é que eu vou fazer, rapaz? Eu tenho o Perivaldo, ele só chuta de perna direita, passamos as férias todinha lá em Marechal Hermes, treinando perna esquerda o Josimar já batia a corda, o Josimar já fazia passe, aí botou o Josimar na lateral esquerda, o Josimar começou a deslanchar, aí o Perivaldo foi vendido para o Palmeiras, Perivaldo, Mendonça. Acho que deve ter vendido justamente porque já tinha o outro lá, né? Caramba, o Josimar estourou, foi para a seleção brasileira, foi vendido para a Inglaterra. Foi vendido para a Inglaterra. Então, a contribuição da preparação física está não só na metodologia do treinamento, mas nessas observações que faz parte do preparador físico orientar o treinador. O treinador não tem que ter essa visão. Quem tem que ter essa visão é realmente o preparador físico. Então, o atletismo me facilitou porque eu já tinha essa visão. Te dá uma base, né? E hoje, como o Café falou, hoje a gente joga o futebol basicamente em cima de velocidade e força, porque a força, a velocidade depende da força. Quanto maior for a força explosiva, mais veloz você vai ser. Mas na minha época era resistência. Isso. Né? Por que a resistência? Porque a base. Para jogar 90 minutos você precisa ter um grau de resistência. Naquela época era resistência geral, hoje já é resistência especial. A metodologia era muito diferente. Hoje já é resistência especial, potência de velocidade, né? Potência aeróbica. Então, eu comecei a trabalhar a parte de resistência. E os meus times realmente corriam muito. O Botafogo correu muito e eu, muito rapidamente, você viu, eu entrei em 82 e 85 estava na seleção. Por quê? Porque realmente a gente deu uma revolucionada nisso. Em 85 o Evaristo me levou para a seleção. E quando ele chegou no América, eu já contei isso aqui da outra vez, vou voltar a contar. Ele chegou no América e ele queria trazer o Iton Fritz, que tinha trabalhado com ele no Grêmio. E quando eu tinha contrato com o América, e o seu Tavares, que era o diretor de futebol, falou assim, não, você fica em casa, não sei o quê, porque você tem contrato, porque preparador físico e treinador é igual lanterneiro e pintor de automóvel. Um só trabalha com esse lanterneiro, outro só trabalha com aquele pintor. Aí eu digo, mas eu não sou pintor nem lanterneiro, eu sou preparador físico. Aí eu fico em casa. Bom, aí o Evaristo chegou e eu não sei por que cargas d'água, uma semana depois que ele se apresentou, o seu Vavá, que era o diretor de futebol, vocês conheceram, me chama no telefone e diz assim, por que você não veio? Você tem contrato com o clube? Eu digo, não fui porque o seu Tavares mandou aguardar em casa porque o Evaristo ia trazer o preparador físico dele. E como eu tinha contrato, ele disse que eu ficasse em casa. Aí eu cheguei lá, o Evaristo falou para mim, vem cá, por que você não veio aqui? Eu digo, porque o seu Tavares me disse isso assim, assim. Fui sincero com ele. E ele falou, não, você aceita ficar comigo aqui pelo menos uma semana, fazendo uma experiência? Aí eu digo, sim, senhor. Tratando de senhor na época, né? Que ele é muito mais velho, ele já tem 90 anos, eu estou com 75, 15 anos a mais, tem que tratar de senhor. Uhum. Aí, ele cada dia me dava uma espoletada, porque ele veio com uma experiência larga da Europa, da Espanha. Eu quero que você faça um treinamento à base de velocidade.
porque eu vou fazer parte técnica, finalização, e eu preciso de velocidade. Olha a noção do cara, ele já tinha essa noção. E aquilo era moleza para mim, porque eu vinha de um esporte que era o atletismo. Aí, no outro dia, ele chegou e falou assim, eu quero fazer força, que eu vou fazer cabeceio, eu vou fazer cruzamento, eu quero que você faça um trabalho de força explosiva. Aí eu botei um treinamento lá de multissalto. Aí ele ficou olhando dinâmica negativa, dinâmica positiva, exercício pliométrico. Aí tá bom. No outro dia ele falou, quero que você faça um fartlek aí, que eu vou fazer um trabalho tático. Ele usou a nomenclatura? Mas nomenclatura. Isso que eu ia falar, o Evaristo é formado em educação física. Cara, e ele veio com uma visão completamente diferente do treinador brasileiro. Aí quando chegou no final da semana, ele disse assim, eu quero que você fique comigo, você vai ficar comigo. Você vai lá no Tavares e manda ele fazer um novo contrato para você. Aí eu digo, mas eu tenho um contrato em vigor. Aí ele falou, quanto é que você ganha? Aí eu digo, eu ganho X. Eu não sei se era 500 cruzeiros. Aí ele falou, não, isso é muito pouco. Não mencione, porque senão o pessoal do Flamengo vai ficar com a inveja. aí eu falei para ele, voltei no vestiário, ele falou para mim, não. Eu disse para ele, seu Tavares, o Evaristo mandou vir aqui para fazer um novo contrato. Aí ele disse para mim, Evaristo, que eu tinha contrato em vigor e que não ia fazer novo contrato, não. Aí ele falou para mim, mas você ganha muito pouco e você precisa ganhar mais. Deixa comigo. Aí eu fui embora para casa, não sei o que, no dia seguinte, quando eu cheguei de manhã cedo no clube, a gente treinava ali no Andaraí, ele falou, vai lá no Tavares fazer um novo contrato. Eu digo, como? Eu fui ontem. Aí ele falou assim, não, eu já falei com ele, eu já conversei com ele. Quando eu cheguei lá, eu já tinham feito um novo contrato 3 vezes mais do que eu ganhava, tá? Tudo, digamos assim, imposto não, mas sugerido pelo Evaristo. Aí eu fiquei lá, aí eu fiquei com ele, não sei o quê, tudo bem. Aí quando chegou no final do mês de março, e o América bem. Aí quando chegou no final do mês de março, ele falou para mim, você fica quietinho aí, que o Júlio de Coutinho vai me levar para a seleção, mas a convocação só vai sair lá no final de maio e junho. Você fica quieto, não fala nada com ninguém, porque vão começar a especular. Bom, peraí, eu vou te interromper. Guarda essa aqui, que daqui a pouco tu vai voltar nela. Eu queria perguntar só uma coisa para o Café, daqui a pouco o professor vai concluir isso. Eu quero falar do que aconteceu recentemente. Eu vou mudar um pouco, professor, mas eu vou voltar, tu vai concluir para mim. Café, eu estou fugindo um pouco de uma situação assim. Eu não quero que o programa tenha assim uma cara que o Arthur quer isso, quer aquilo. Eu quero que vocês realmente participem ativamente, como o professor está fazendo aqui. Ele vai concluir agora da seleção. Quando você foi trabalhar com o Jair no Atlético Mineiro, qual foi o momento? Você teve 2 momentos, um de 90 e um de 89 e de 91. Qual desses 2 momentos foi mais significativo para você? Qual dos 2 momentos? 89. Por quê? Porque nós estávamos numa ascensão no futebol. Nós tínhamos acabado de ser campeões paulistas lá no Corinthians. 88. Houve uma comoção assim, porque o Corinthians já não era campeão há muito tempo e tudo. E nós pegamos um time de garotos. De garotos, só tinha garotos. Tinha o Birubiru, o Edmar e o Everton, que eram jogadores mais, digamos assim, mais experientes. O resto só garotos subindo dos juniores. São Paulo tinha uma seleção, a base da seleção brasileira era o São Paulo. O Palmeiras tinha um time bom. Estava onde nessa época, professor? Em 88, 89 estava no Flamengo. Arthur, quando eu saí do Flamengo, eles foram me substituir do Flamengo. 90. Tem um fato muito importante nessa época. E antigamente você treinava terça e quarta e sexta coletivo para jogar domingo. Sempre fazia 2 coletivos, porque não tinha muitos jogos. E, nós estávamos para uma decisão contra o Guarani. Está rindo. Tinha um zagueiro meu chamado Dama. Um zagueiro com o nome de Dama. Dama, você vê. Um cara forte pra caramba, alto. Conheceu ele, professor? Não. Antes da véspera, eu sempre fazia um treinamento tático, né? Para tudo certinho. E aí falaram, o Dama foi jogar. Estava no reserva, né? Aí eu falei pro Café,
não tô querendo nem botar o Dama para não machucar. Ele entrava com tudo. Ele era... Não tinha Dama ele não tinha nada. Nada, então, né? por isso que o apelido dele era Dama. Aí começou o treino, para toda bola que ele vinha em cima, o café apitava. Pi! Falta. Antes dele chegar na bola. Falta. Aí ele falou, professor, pô, ele falou assim, eu não ia bater, né? Mas tu pensou, hein? Você pensou. Tu dominava a bola. Quando tu dominava a bola, ele já vinha. Quando eu sentia, eu aí eu parava. Mas o que foi? Eu falei, não, eu tô marcando aqui intenção. Mas você pensou. Aí, marcar a intenção é ótimo. Nessa época foi muito importante, foi na época do Viola, né? Não, mas deixa eu concluir. Aí chegamos no Atlético, a mesma coisa. Só garoto. Tinha o Éder, Luizinho. E Batista, né? Que estava subindo também, era meio... E João Leite. João Leite, era João... Não, João Leite, não, mas garoto, mas era garoto. Joaquim era garoto. Ei, mas era garoto, eu tô dizendo, assim, de cascudo, que eu digo já com mais experiência. Não, o Everton ficou no Corinthians. Era assim, era João Leite, Luizinho e Éder, o resto tudo garoto. Quer dizer, Renato Permucho. foi importante. E o Renato Permucho. Foi importante jogava também. pra caramba, Sabe por quê, Luciano? É que você estava falando aí. É legal quando você pega uma equipe... Quando você pega uma equipe formada, estruturada, não é mole, a gente sabe disso. Está vendo aí exemplos recentes que não é... Você pode ter o ingrediente, mas se tu não souber fazer, tu não consegue andar. Mas pega um time assim que você olha assim, pô, como é que eu vou amar isso? Aí nisso, não é por estar da minha presença não, mas eu sempre falei isso para todo mundo. Eu já trabalhei com uma porção de treinadores, mas eu nunca trabalhei com um treinador que saiba... não interessa quem é o jogador, ele consegue armar um time. O Jair. Organizar, né? Não tinha jeito. Aí pegamos, começamos a via outro, daqui a pouco a gente estava com o time. Nós conversávamos. Então, isso tudo... Nós conversávamos. Exatamente. Isso tudo, cara, faz você... confiança, né, Bruno? Entendeu? Antigamente não. Faz você rever esses momentos. Técnico, era o preparador físico. Sim. Porque você chegar numa equipe que já está estruturada, é só você não errar muito. Agora você chegar ali sem lateral direito. Um garoto subindo, garoto da base, não sei o quê. O Marquinhos mesmo era um que estava subindo. Jogava muito. Aí, jogava muito. Aí, tal. Meu jogador no Internacional. Também eu trabalhei, trabalhei com ele lá. Mas tá entendendo? Então, foi um momento muito importante, cara. Esses dois momentos, do Corinthians em 88 e do Atlético, né? Que o Jair, nesse período, foi cotado para a seleção brasileira. Sim. Por quê? Os dois jogos que nós jogamos contra o time do Tele lá no São Paulo, nós ganhamos. Os dois. Ganhar lá era difícil, hein? No Morumbi? Putz, era dificílimo. Ganhamos os dois. Aí estava naquele negócio de quem vai ser o treinador, quem vai ser o treinador, quem vai ser o treinador. Aí fizeram uma enquete, você lembra? Era o Jair, o Tele Santana e aquele gordinho... que era do São Paulo, acho que eu estou fazendo... Cilinho. Cilinho. Eu estou fazendo confusão. O treinador do São Paulo na época era o Cilinho. Que tem até uma passagem gozada. O Tele foi em 91, 92. Isso. Aí fizeram, eu estou fazendo, você me desculpe. Aí eles pegaram a enquete, fizeram a enquete, Jair ganhou. Ganhou a enquete que fizeram em São Paulo, quem seria o treinador para a seleção. Mas assumiu o Eurico Miranda, que Deus o tenha, que também é um cara que eu aprendi a gostar. Ao Lazzaroni, não. O treinador, quem vai ser o treinador, doutor Eurico? O treinador tem que ser o melhor. Se é o melhor, é o que está no Vasco. Aí pronto, bateu o martelo Você trabalhou com ele, professor? Foi o Lázaro. Com quem? Com o Lazzaroni? Não, com o Eurico. Não, com o Eurico trabalhei. Quer dizer, ele era oposição, mas ele via dentro do clube, né? O Otto Glória era o treinador, em 1983. E ele era danado. Mas tinha um vice-presidente de futebol que era o... Eu trabalhei com ele... Luiz Mano, tá? Eu sempre gostei dele. Quer concluir? Não, professor, conclui o negócio lá do Evaristo. Lá. Aí o Evaristo foi para a seleção e quando chegou no mês de maio, aí convocaram a seleção, né? E eu era o preparador físico, para surpresa de todo mundo. Então foi uma coisa assim que realmente consolidou a minha carreira como preparador físico. Depois eu trabalhei no Flamengo, né? Com
Carlinhos, trabalhei com depois o Candinho, depois o Telê. Foi rápido, né, professor? Foi muito, ficou 3 meses Candinho, foi depois muito o rápido. Telê, depois o Espinosa, e depois foi que assumiu o Jair Café quando nós caímos, eu e o Espinosa. Isso já foi em 89, para 90, meados de 90. Foi quando o nosso Mas o querido trabalho amigo aqui- depende muito da comissão técnica. Sim, claro, sem dúvida. Dos jogadores, você está junto, você sabe, o jogador acreditar no treinador. Você é um camarada. Eu sempre cheguei cedo, era o último a sair, eu concentrava com o jogador, se preocupava com ele. Eu tive muitos jogadores que contavam a vida dele particular para mim. Então ele tinha confiança na gente. E você tem que saber trabalhar, né? O camarada me perguntar, você sempre certo e objetivo. São vários Essa é a minha blocos, frase, sempre certo e objetivo. Você trabalha com objetividade, com simplicidade e passar essa firmeza para os jogadores. E eu, quando eu chegava num time assim, eu mostrava a ele que ia jogar ali, ou no Atlético, no Cruzeiro, no Cruzeiro também foi bem, ou no Corinthians, tinha que se honrar, estar honrado de estar jogando ali. Mas ô Jair, já que você está falando isso aí, eu vou trazer para o hoje. O Corinthians está passando um momento complicado pra caramba. Sim. Mandou tirou o Vanderlei, eu não gosto de falar essa palavra, mandou embora, porque eu acho isso muito... Pro profissional. Então, assim, eu sei que ele saiu de lá muito triste, né? Porque eu nunca vi ninguém sair feliz de um clube, a não ser que ele vá para um clube melhor, para uma situação diferente. Qual é a tua visão do que está acontecendo com o Corinthians hoje? Você trabalhou lá, você sabe... O Corinthians é muito difícil trabalhar lá. Não só Corinthians, como Atlético, como Flamengo, como todos os times aí, né? Time de massa. Eu vou bater nessa tecla aqui agora do futebol atual, tá? Eu vou falar com vocês sobre isso. Então, conclui para mim. O que você acha, assim, de uma forma en passant, porque eu quero bater uma bola com ele. Hoje o futebol está muito diferente, está diferente daquela época, né? Então você tem que ter uma comissão boa. Por isso que os estrangeiros, quando vêm lá de fora, os caras traz 5, 6, né? Porque você você sendo treinador, você tem que ter um bom preparador físico, sabe? Um auxiliar, né? Técnico, e mais um para você ficar firme, trabalhando. Então eu sempre tive essa vontade de trabalhar, de mostrar aos jogadores que através do trabalho você consegue. Então tem umas frases boas que eu acabei de falar cá, simples, certo, objetivo. Vamos ter com simplicidade, vamos trabalhar, vamos estar firme. Então eu passei sempre para o meu jogador de confiança. Então, quando eu chegava num time, para começar o trabalho, era muito mais fácil. Mas quando você começava já no meio, por exemplo, pegar o Flamengo agora no meio, é muito difícil, mas você tem que saber chegar, né? Não pode estar querendo botar responsabilidade. Eu, quando não vencia uma partida, eu nunca falei perder na minha vida. Quando eu não vencia, era nós não vencemos. Não tem nada de vocês perderam. Não pode botar a culpa em jogadores. Se é grupo, é um trabalho em conjunto, então nós todos somos responsáveis. Então passava isso para os jogadores. E treinamento, e sabedoria, e uma boa palestra, um bom papo, gente. Você ganha o jogo na véspera do jogo, ou na semana do jogo, ou no intervalo. No intervalo, às vezes eu modificava o jogo. Por quê? Porque eu tinha uma visão. O treinador, dentro de campo, ele tem que ter uma visão. Ali, ele tem que estar olhando tudo. O que o adversário faz, quem é o melhor, por onde você pode colocar um jogador teu que está no banco que pode resolver. Uma vez eu fui jogar com o Atlético e o treinador era da nossa da seleção brasileira aí, que agora está no Flamengo, Tite, né? Uhum. E fomos lá e empatamos 1-1. E o Atlético jogou com três zagueiros, com 3 atacantes, desculpa, 3 atacantes. E lá foi 1-1. Quando veio jogar com o meu time, eu falei, ele não vai botar 3 atacantes, não. Ele foi 1-1 lá, ele vai botar 2, só vai botar 3 se estiver perdendo. E se ele estiver perdendo, se ele colocar mais um atacante, aonde ele fizer a substituição, eu vou botar um jogador meu mais descansado, de velocidade em cima. E foi feito isso. Ou seja, você fez uma avaliação interpretativa, no caso, do que aquele nível de inteligência daquele treinador ele usaria dependendo das circunstâncias. E foi antes de acontecer, eu passei isso para eles. E aconteceu, botou lá e nós ganhamos o jogo de 2-0. Né? E, pô... Leitura, né? Leitura. Então, é isso que você tem. Por exemplo, você comentar o jogo depois de acabar o jogo é fácil. Eu quero ver você falar antes, né? Difícil, antes. Né? Então, você passa... Isso te dá confiança com os jogadores. E através disso... você passa a ter, os caras ter uma confiança de você. Acontece, você falou um negócio que aconteceu, eles, pô, esse cara entende.
E se o jogador tiver confiança em você, você pode... Esse é o ponto principal. Ô, professor Lanceta, deixa eu te perguntar uma coisa. Como você está vendo a gestão do Vasco hoje? É difícil você falar daquilo que você está do lado de fora, mas eu acho que eles estão tentando acertar. É claro que, por exemplo, eles lutam ainda com alguma dificuldade com relação ao dinheiro, né? O Botafogo teve um acerto muito grande na contratação dos jogadores, coisa que com o Vasco não aconteceu. Eles tiveram dificuldade. Né? E eles estão com um treinador de qualidade, entendeu? Mas requer tempo. Eu, particularmente, acho que o Vasco vai se recuperar. Agora, com relação à gestão, é muito complexo você falar daquilo que você não conhece a fundo. Não, mas a experiência que você tem... Eu acho que realmente eles estão procurando acertar. Eu tive agora, recentemente, né, com uma pessoa muito ligada ao futebol do Vasco, e a dificuldade que eles encontraram era muito grande. Então, a própria SAF levou um susto muito grande quando assumiu o Vasco. Talvez até maior do que a SAF do Botafogo, que também com o Botafogo aconteceu a mesma coisa. O primeiro ano eles tiveram dificuldade muito grande, depois deslancharam. Então, eu acredito que com o Vasco vai acontecer a mesma coisa. Eles vão, dentro de um espaço de tempo pequeno agora, relativo, eles vão acertar e vai dar certo, porque eu acredito, digamos, nesse novo tipo de gestão no futebol. Eu acho que tem que ser mais profissional, como está sendo no Botafogo e como está sendo no Vasco da Gama também. Ou seja, você aprova a SAF? Eu aprovo a SAF, de verdade, como sim. Quando a vitória chega, fica mais fácil. Fica mais fácil. Não, só um instantinho também. E esse problema da SAF, que é uma gestão profissional, é diferente da de clube. Realmente, essa gestão de clube, de presidente, vice-presidente, conselho deliberativo, não sei o quê, isso é uma coisa muito arcaica, é coisa aquela coisa de sentar numa mesa para ficar discutindo, o torcedor discutindo sobre o problema do clube. E essa visão profissional que eles estão dando hoje, não tenha dúvida, você vê o Fortaleza, você vê o Bahia, você vê clubes que, quando entravam no Campeonato Brasileiro... Mas como é que o Flamengo não aceita isso? Por quê? Vamos lá. Não vamos falar. Eu, por exemplo, não tenho subsídios para falar do que realmente. Eu poderia falar como torcedor, mas não é o caso. Mas aqui. eu quero aproveitar. Porque isso aí, o Flamengo... Só um minuto, Arthur. Você vê o Flamengo hoje. Outro dia eu estava vendo a cifra que o Flamengo faturou já esse ano, é uma coisa estratosférica. E com essas confusões que a gente sabe que está acontecendo. Que o Flamengo é mal gerido, isso aí a gente pode falar. O Flamengo é mal gerido. Porque o presidente é não sei o quê, ou sei lá o quê, o diretor, mas ali tem... não é uma gestão profissional, é uma gestão amadora e consegue sobreviver. O Flamengo. Você imagina se esse clube se transforma numa SAF. Eu ia falar da Champions League. Eu ia falar eu ia te perguntar o seguinte: dentro desse momento que o que não falta são informações que chegam aí através da mídia, a gente sabe muita coisa que está acontecendo. Obviamente que nos bastidores tem outras coisas que elas não vão ser divulgadas nunca, porque é segredo de Estado aquilo ali. Mas com relação ao momento do Flamengo, o Flamengo já trocou de treinador aí, sei lá, em 2 anos, 5, 6 vezes, e a assertividade foi maior, no caso, com Dorival Júnior. O que você acha que aconteceu? Eu sei que de fora é difícil falar. Será que foi uma questão contratual? Não houve acordo financeiro? E eu vou te perguntar em cima do Dorival. O Dorival foi para o São Paulo e conquistou um título em cima do Flamengo. Você acha que esse processo todo fragilizou um pouco o Flamengo e fortaleceu o Dorival? Não tenho dúvida. Isso aí o Dorival, ele é um bom treinador. Sim. Ele já tem a carteirinha dele carimbada há muitos anos aí. Ele é bom treinador. Todo clube que ele vai, ele faz bom trabalho. E realmente foi eu não sei, a gente não tem... É o que você falou,
é uma caixa de Pandora. A gente não tem noção do que acontece ali, né, nos bastidores. Mas, pô, tirar o cara na situação que o Dorival saiu do Flamengo foi uma coisa... Mas hoje a gente sabe que o futebol tem muito envolvimento, cara. É agente... Eu tenho um amigo meu que é agente de futebol. Você tem que ver, rapaz. Os caras, o treinador está trabalhando lá, ele está trabalhando, tem nego ligando para botar outro treinador. Hoje os agentes estão trabalhando o treinador. Porque através do treinador, ele leva o jogador que ele quer, deu para entender? Eles não estão se preocupando só em colocar jogador no circuito, não. É porque uma coisa leva a outra, né? Lógico. O que você acha disso, professor? Tem muito Eu quando comecei como gestor, eu já tinha trabalhado no Botafogo e quando o Roberto foi eleito, ele me levou para ser o gestor do futebol do Vasco. E na época a gente contratou, no segundo momento da minha gestão, nós contratamos o Dorival. Então eu posso te assegurar que o problema maior com o Dorival não foi a questão financeira da renovação do contrato, não. Eu posso te assegurar que, pelo que eu conheço do Dorival, ele não é um treinador que não se deixa levar por opiniões de pessoas... Escalar o time. Isso aí, vamos lá. Então, o problema maior é esse. Ele também não permite essas indicações, como o Café falou, que são feitas através de determinadas pessoas que convivem no meio do futebol. Tá? E muitas vezes, eu estou dizendo isso com a maior franqueza possível, eu recebi, nessa época, eu recebia pessoas na minha casa, sabe, que iam me procurar para tentar me convencer, porque não conseguiam convencer o Dorival. Então, achavam que por meu intermédio, eles poderiam influenciar a opinião do Dorival. Quanto tempo você trabalhou com ele, professor? Eu trabalhei 1 ano, exatamente um ano. Então você conhece ele muito bem, né? Sim. O filho dele já estava com ele? Não estava. Era aquele goleiro, né? Estava o Ivan e estava o Celso, que é o preparador físico, que acompanha ele até hoje. Está com ele até hoje. Então, eu posso te garantir isso, tá? Que ele não aceita interferência. Não só interferência com relação à escalação, à parte técnica, como também essas indicações de determinados jogadores. Então, com certeza, eu não posso assegurar, porque eu não estou lá, mas com certeza o que não fez que ele não continuasse no Flamengo foi um desses 2 motivos. Eu queria perguntar o seguinte, eu vou lá para o Fluminense agora, tá? Dando uma passadinha nos times do Rio de Janeiro. Jair, eu estava observando o jogo passado do Fluminense com o Botafogo. E o Botafogo tem uma forma de jogar, que joga em transição ofensiva no menor tempo possível, e eu gosto daquela maneira de jogar. Sim, né? É bem agudo, e os atletas que ele tem do meio campo para frente também contribuem muito isso. A entrada do Flávio... Lúcio Flávio. Do Lúcio Flávio, obrigado. Foi preponderante, na sua opinião, para simplesmente simplificar o que estava começando a ficar complexo, e ele... ouvindo os jogadores, porque eu sei que ele tem uma relação muito próxima com todos os atletas, haja vista que ele só botou cada um na sua posição, simplificou e venceram bem. E a pergunta é a seguinte, aquele momento ali que teve a parada técnica, eu não sei se você viu o jogo. Vi todo mundo nele. Eu vi o Fernando Diniz exaltado, nervoso. E eu concluí o seguinte, é a minha conclusão. Ali ele estava linkando o que estava acontecendo com o Fluminense, que vai respingar na seleção brasileira. Sim. Eu pensei nisso, porque se ele faz um resultado ruim aqui, já vão linkar lá com a apresentação dele na segunda-feira. Para mim, aquele momento assim de nervosismo dele foi mais ou menos por causa dessa situação que uma está ligada na outra. Eu estou errado. Eu não sei se você está errado. Desculpe, eu não sei nem para quem que você ia dirigir a pergunta. Tudo bem, aqui é bate-papo. Só para te falar uma coisa, eu trabalhei já contra ele lá em São Paulo, no Campeonato Paulista. Recentemente, eu estava na Ponte Preta e ele estava no Audax. E depois uns jogadores da Audax vieram para a Ponte Preta. Diz que ele é assim.
não tem tempo ruim, cara. É pilhado o tempo todo. Aí foi que surgiu até uma ideia que ele é bom para trabalhar com garoto. Porque pega um cara meio cascudo e tudo, e ele não é todo mundo... Aí, e a seleção? É isso que eu... É isso, vai bater lá no Neymar, vamos ver agora. Faz? Ele não vai fazer isso. Não vai. Exatamente, pela experiência diz que não. Os dirigentes do Botafogo foram inteligentíssimos em colocar o Lúcio Flávio de treinador. Por quê? Ele está lá dentro. Os jogadores pediram, né? Esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque ele já é amigo de todo mundo, já trabalha lá dentro, e o pessoal sabe que ele é competente e que ele foi um baita jogador e ele percebeu aquilo de perto. Os outros clubes, o que é? Sai o treinador, traz um estrangeiro para cá, que vai chegar aqui e vai começar tudo outra vez. O Botafogo fez. Pois, o que ele fez? Botou todo mundo no seu lugar, certinho. O time que tinha feito 51 pontos, botou ali certinho, né? E deu confiança ao jogador. Você acha que vai ser difícil? Eu faria a mesma coisa que fosse você eu. Acha que vai ser difícil tirar o título do Botafogo? Eu acho que vai, agora vai. Eu acho que eles não podem. Eu acho que ele não pode tirar o Lúcio Flávio. O Lúcio Flávio mostrou. Não vão tirar, não. Mostrou que o treinador, no momento, é ele, tem que ser ele. Sabe por quê? O jogador, quando gosta e você, quando é competente, você está querendo, você vê nas feições do Lúcio Flávio que ele está querendo ser o treinador. Por quê? Ele já vem fazendo isso há muito tempo. Há pouco tempo eu conversei com ele, ele estava treinando lá na Aeronáutica, e nós estávamos conversando sobre isso. Ele estava falando, pô, Jair, o time do Botafogo é bom, mas tem que ter tranquilidade, passar essa tranquilidade para o jogador, porque eles estão sendo muito cobrados. E foi isso que ele fez. Dá uma partezinha? Não, pode ir. Dia 2 e 3 de setembro, foi setembro. Teve um fórum sul-americano, um fórum internacional da BTF, ali na Cidade das Artes. Eu não estou em casa sem fazer nada, eu vou lá contar história, falar história, como eu estou aqui. É bom, sempre bom pelo menos rever os amigos. Aí, no dia do fórum dos treinadores e tudo, depois o Marcos Paquetá, nosso amigo comum, me apresentou ao Bruno Lage, né? Bruno Lage, do Botafogo. Tá, um cara muito... Aí começamos a conversar, nós três, assim, a gente batendo papo, tudo. Eu falei para ele que o Botafogo foi o time que nós mais trabalhamos no Brasil. Trabalhamos 5 vezes no Botafogo. Em 5? É mesmo? 5 assim. O professor também, né? 94, 96, 97, 80, 82... Foi 4 vezes. Foi 4? Então já botei uma no bolo, não tem problema. Aí, conversando com ele, pô, é mesmo, tal, porque pro europeu, eles acham estranho você trabalhar 4 vezes no mesmo clube e tudo, né? Ele mesmo falou para mim. Aí, conversando com ele e tudo, ele me passou uma coisa, sabe? Isso, ele ainda estava lá, né, brigando. Sim. E na hora fez a apresentação dele, olha, uma coisa que ele me passou, só fala na primeira pessoa. Isso que o Jair estava falando aqui há pouco. Eu gosto de... Meu time joga assim. Faça a transição defensiva assim. Aí fez um trabalho muito bem feito para exposição, para aula. Pô, nem vai falar o dia de pé. O negócio, quando ele fez um trabalho no Benfica, que foi o melhor trabalho que ele fez até hoje. Aí... Ele mostrou, tá vendo aqui? Eu jogo um 4-2, mas na hora que o meu lateral vira 3 zagueiros, uma coisa de cinema. E eu gosto de fazer isso. E estou tendo dificuldades no momento para implementar isso no Botafogo. Tirar de uma coisa que está dando certo. Exatamente. Uma coisa que está dando certo, todo mundo fez assim, ó, um olhando pro outro assim. Está dando certo, pô. Sabe, um olhando pro outro assim. Por isso que não deu certo. Vaidade. Me passou a impressão na hora que ele queria botar a assinatura dele. Diz assim, não, eu não estou vivendo as custas do trabalho que o outro treinador fez, o outro português. Eu imprimi minha digital. Passou essa impressão. Pode ser até que eu esteja comentando... Mas você sabe, Jair, eu tenho a impressão de que isso é falta de experiência também, porque por isso que eu sempre digo o seguinte, você tem que ter na comissão pessoas como vocês. Tem que ter, rapaz. Não adianta, esse é o melhor termômetro que você possa ter dentro de um clube, para que você olhar assim e falar assim, pô, Lanceta, o que você está achando ali do pessoal da fisiologia? Você está de acordo? Aí ele vai dizer, não, acho que dá para fazer isso. Café, o que você achou lá da preparação física e tal? Ô, Jair,
Tá mexendo bem lá? O Arthur Bernardi mexeu bem lá? Eu acho. Não bota o Tietê de lateral direito, não. Pô. Não tira o melhor jogador do campeonato do time. Você Tiquinho. provocou uma reação Melhor meio de campo que oposta. Aí você tem que justamente. pensar. Se eu estou lá, eu falo para ele assim, ó, não faça isso não, porque já pensou, vê ao contrário, se você perder esse jogo, sabe o que vai acontecer? Vão te mandar embora. Então, mas é isso que eu estou dizendo. Por isso que nós criamos aí o Fala Treinador, para a gente chegar aqui e bater esse papo bem descontraído. Teria que ter treinador experiente nos clubes lá para conversar. Eu não entendo por que a cúpula não pensa nisso, rapaz. Eu não consigo entender, professor. Porque falta profissionalismo, entendeu? A cúpula só pensa no imediatismo. Então, nós convivemos lá durante muito tempo, você também frequentou lá algumas vezes. Nós vimos o trabalho que o Lúcio Flávio fazia com o time sub-23. Então, a oportunidade que o Lúcio Flávio teve, e eu converso isso na internet com os amigos botafoguenses, inclusive pessoas influentes no clube, e eu disse, eu torço de que o Lúcio consiga um resultado satisfatório. Foi o campeão brasileiro, mas é bom demais para a carreira dele. Então, e isso aí vai consolidar a carreira dele. Entendo. E ele, há muito tempo, ele vem almejando, buscando essa oportunidade. E eu torço que dê certo. Eu tenho medo, eu falei para uma pessoa, eu escrevi até no WhatsApp, para uma pessoa influente dentro do Botafogo. Não é da SAF, mas é uma pessoa influente dentro da gestão administrativa do Clube Botafogo, que é meu amigo particular, né? E eu disse, eu torço que dê certo, porque realmente é uma maneira de você consolidar essa parte que tem que ter dentro da comissão técnica uma pessoa que conheça. Isso. Ele já sai na frente, justamente. Ele lá de dentro já sai na frente dos outros treinadores. É o que você está frisando. Dentro de uma comissão técnica tem que ter pessoas experientes que conheçam o jogador, que conheçam a característica do clube. Eu queria abrir um parênteses aqui para fazer o meu agradecimento à HomeBet. Eu sempre dou um intervalozinho aqui para agradecer, porque, como eu disse no início do nosso programa, sem a HomeBet é impossível fazer esse trabalho que nós estamos fazendo aqui. Trazer vocês aqui é realmente gratificante e eu sempre gosto de enaltecer, logicamente, o patrocinador, porque ele é o nosso sustentáculo aqui nesse trabalho. Então, eu queria falar de seleção. Nós temos aí a eliminatória. Vocês acham que o Fernando Diniz pode realmente alavancar a carreira dele agora? E, além do mais, ele tem uma possibilidade imensa de ganhar do Boca. O que você acha disso, Jair? Depois o Café fala também. Vocês podem trocar ideia aí. Primeiro vamos falar do Boca aqui, né? Então vamos pro Boca. Vamos pro Boca. Jogo no Maracanã, o Fluminense, né? Jogo difícil, muito difícil, que ele vai ter que aproveitar essa chance de ser campeão para ninguém reclamar quando na seleção ele perdeu o jogo e falar, pô, esse cara nunca foi campeão. Então, o treinador precisa de vitória. Ele na seleção ele está precisando também, no Fluminense também. Ele é bom treinador, mas não existe um bom treinador se não conseguir uma vitória. Se consegue o quê? Através de tranquilidade. Eu já vi no último dia ele estar nervoso ali no banco, né? De repente não pode acontecer aquilo na seleção, ele não pode fazer aquilo. Então você tem que saber lidar. Quando você estava nervoso num jogo, o que você fazia? Eu contava até 10. Ou então eu chegava e pegava na garganta e apertava. Me conta um deles aí que tu apertou a garganta, não precisa dizer o nome, não. Teve algum? Não. Tem hora que você, lógico, fica nervoso de tudo, mas você tem que saber. Qual foi aquilo que ele falou ali nervoso? Tem que ser para dentro do vestiário. Aquilo dentro do vestiário ele pode falar. Tem que perguntar a ele. Não, porque você nervoso nem é difícil. Não, eu conheço o Café há anos. Vou te contar uma história. Eu só tinha fazer alguma parte assim com ele, com negócio de arbitragem. Entendeu? Ele brigava muito com a arbitragem. Porra, às vezes mas ele não ia ganhar de quem? Do Abel Ferreira, né? Não, mas aí já uma vez, em 88, nós fomos jogar contra o São Paulo. E nós estávamos perdendo o jogo de 2-0 no primeiro tempo. Não sei se você lembra. E outro jogo, quem ganhasse ia jogar com o Guarani. Corinthians. Tá. Quem ganhasse ia disputar o título com o Guarani. Lá é corintiano, ia disputar com o Guarani. Com o Guarani. Quem ganhasse... Eu cheguei no vestiário,
mandei o café botar. Os caras contam mentira. Isso é intervalo? No intervalo. Bota a caixa lá de gelo lá que eu vou chegar. Cheguei chutando a caixa de gelo. Não, mas foi jogada ensaiada. Quer falar do Fernando Diniz? Não, pode, hein? não, mas foi jogada ensaiada. Dentro do vestiário. Mas foi bem ensaiado. Ele queria dar um choque nos jogadores. Queria dar um choque. E você que organizou? Aí, perdendo 2-0. Não, ele falou assim, ó, avisa pro... Não me lembro que era Marquinho, Bota lá. Cícero. Vai lá, manda botar uma caixa de gelo no meio do vestiário, que vou chegar lá chutando tudo. Para o jogador. Escuta só, você tem que ver no jogo se o teu time está perdendo porque não está correndo ou porque ele está perdendo. Nós estávamos perdendo 2-0. Apático. Aí ele estava apático. Eu tinha essa solução. Aquele estado de letargia. Apático. Aí o pessoal levantou, fomos lá, mostramos no quadro. Mas tu deu o bico no Botei no quadro. Garrafa, gelo, para tudo. Escuta só, botei no quadro como beleza, tinha que jogar igual no treino. Agora você tem que falar, nós estamos perdendo esse jogo, não é vocês estão perdendo, nós estamos perdendo. Né? E fui lá e dei a instrução certa, falei, quem vai entrar primeiro sou eu. E entrei, a torcida do Corinthians, vai. Sabe quanto foi o jogo? 2-2. Aí eu te pergunto, era um timaço, aí classificamos e ganhamos do Guarani, fomos campeões naquele gol do Viola. Vou dar um detalhe agora que você me fez lembrar. Então deixa eu só acabar isso aqui. Então são coisas que os treinadores têm que sentir, tem que conhecer o teu time. Tem jogadores que às vezes você tem que falar mais forte, outros falar mais devagar. Você está o dia a dia, gente, com o jogador, como é que você não vai acontecer, não vai conhecer isso? Fala. Casos pitorescos do futebol. Ele lembrou um lance aqui. Casos pitorescos que é muito bom, né, professor? Olha só, jogamos esse jogo, tivemos essa dificuldade, porque era um timaço, o time do São Paulo. Miller, a zaga era o Guarani. Mas não sendo, a zaga era aquele que era da seleção, o Oscar e o Dario Pereira. Era aquele cara que foi teu jogador na seleção em 85, que foi campeão lateral direito. Bom pra caramba também, que foi da seleção principal, me esqueci o nome dele agora. Era um timaço, mas tudo bem. Aí o Jair prestou atenção que o Cilinho, ele ia com os cones embaixo do braço e chegava na intermediária defensiva, chegava na área dele. Era referência, né? Botava referência um cone aqui, aí chegava na intermediária. Mas ele fazia isso durante o jogo? Não, antes do jogo. Tá. Já para dar uma ideia pros caras. Naquela época não se aquecia em campo. Você aquecia lá embaixo, aí já subia para ver como é que estava o campo, aquela coisa toda. Aí ele falou que eu estava observando, o Cilinho vem com 4 cones, aí bota um aqui, botou um aqui na intermediária, uma no outro lado. Nos 4, nas 4... Sim. Deve ser para marcar posicionamento. Deve ser não, era para marcar o posicionamento. Vamos supor, imagina assim, a zaga... Estava dando referência. Até aqui, o ataque, para fazer aquele compactação ali no meio. Sim. Beleza. No outro jogo, quando fizemos o segundo jogo, já foi no Pacaembu, né? Que o mando de campo foi nosso. Aí o Cilinho foi, Aí o Jair foi e tirou os cones. Tirou os cones, ele tá jogando na nossa casa, aí ele tirou os cones, cara. Eu até hoje, eu conto isso. E esse jogo que ele tá falando, nós ganhamos de 2-1. Aí nós ganhamos, né? E eu botei o goleiro, quem foi? Ronaldo. Era o Carlos e Valdir Pérez. E entrou o Ronaldo. O Carlos jogou com e Valdir Pérez. E o Ronaldo estava subindo, eu coloquei o Ronaldo. Nós chegamos lá, era o Valdir Pérez. E aquele médico que era da seleção feminina, aí, aquele baixinho. O Marco Aurélio. Marco Aurélio falou, Jair, o nosso treinador é o Cilinho, ele está treinando o aspirante e o profissional. O aspirante já estava 4-0 São Paulo, e nós vamos ganhar de vocês também. Um baixinho. Doutor Marco Aurélio. Quando ganhamos, você me conhece, né? Quando ganhamos, saí atrás dele, fui lá dentro do vestiário, e aí, ganharam? Era o Cilinho, nós ganhamos de 2-1, foi quase a nossa estreia, né? Então, mas eu me lembro desse lance, eu morro de rir, cara. Essa do Cone é boa. E aí, professor, tem alguma pitoresca aí? Não lembro agora. Ah, tá bom. Tem um monte de história aí. Mas eu não lembro. Agora, a do Viola que foi muito boa. Teve outra também do Viola. Na final. Na final. Aí, na véspera do só time brasileiro mesmo. Na véspera uma semana da final, não bebe água, não? o tal do Edmar foi vendido pro Pescara. Não joga, o Pescara não quer.
Aí o Jair falou assim, sabe uma coisa? Manda ele ir, porra, pra ele ficar com a cabeça aqui, jogar aqui e com a cabeça lá, pode mandar embora. Aí não jogou. E quem vai botar? Isso na final. Na final, semana da final. Que peito, hein, professor? Porra, e o Edmar era o artilheiro, era referência, cara, era o cara. Aí, mas ele estava assim, não era? Foi a semana toda, em vez de falar na final, ficava falando do Ainda tinha ido para a seleção. Ele. Ainda estava indo na seleção. Aí o Jair, não. É melhor ele estar com a cabeça lá, vai embora. Aí daqui a pouco, pega o garoto lá ele já tinha visto, a vantagem que ele tinha, sempre fazia coletivos contra o coletivo do meio de semana, era contra aspirantes, sub-20, que na época era juniores. E ele já tinha visto o Viola e tal. Trazer o Viola. Tudo bem, isso aí eu só contei para ilustrar. Aí o Viola jogou a final. Normalmente hoje não precisa nem falar nisso, porque os jogadores desde pequenos já são adestrados para isso, já vê todo mundo. Adestrado é muito bom, né? Eles são condicionados, melhor. Adestramento é outra coisa. Os caras têm roupa para aquecer, roupa para não sei o quê, roupa para não sei o quê, roupa para não sei o quê. Naquela época, não. O cara ou aquecia sem camisa, era dentro do vestiário, ou então botavam uma camiseta, coisa parecida. O Viola botou a camisa do jogo. Aí eu falei, Viola, porra, vai aquecer com a camisa do jogo, rapaz? Você já vai entrar suado, tira essa camisa, bota um colete. Não, professor, eu prefiro assim, já é simpatia. Eu falei, não, que simpatia? Simpatia nada. E para não falar o português, claro, vai lá e bota um colete. Ele, não, professor, tu não vai criar embate final. Já tinha experiência. Final. Você, né? Deixa ele aquecer. Aqueceu, vamos pro jogo. Primeiro tempo, 45, 0-0, né? 0-0. Agora. Mas deixa eu concluir, Deixa cara. eu só concluir um negócio. Aí você vê a importância do treinador. Acabou 0-0, né? E quem estava no banco, na ponta direita? O Paulinho Gaúcho. Né? Mas aí tu já vai entrar numa parte que é a cereja do bolo. Deixa eu concluir o lance do Viola. Aí eu cheguei pro Viola e falei assim, aí senta todo mundo aí, hidrataram e tudo. Aí sentaram lá para escutar a preleção do Jair. Aí sentou todo mundo, aí todo mundo tirou a camisa, um calor do caramba lá em Campinas, eles tiraram a camisa. Eu falei, Viola, tira a camisa para trocar a camisa. Não, professor, eu não vou trocar, não. Foi preleção, né? Foi um papo rápido. Eu não vou trocar a camisa, não. Como é que é, rapaz? Não vai trocar a camisa, você aqueceu com essa camisa, jogou 45 minutos e vai continuar com a camisa. Eu falei, não é possível. Mas aí Jair foi, falou, voltamos pro jogo. Aí, pá. Empate novamente. Prorrogação. Aí começou a prorrogação. Quando ele fez o gol, ele saiu correndo. Se você, até hoje, quando você dá para ver. Eu vou buscar. Sai correndo. Na internet. Sai correndo. Ele tira a camisa, Lancedo. Ele tira a camisa e jogou para a torcida. Como é que era o nome do juiz? Esse cara aí, da Globo. Arnaldo César Coelho pegou, saiu atrás dele. Depois ele comentou para mim e para o Jair, que ele disse, agora é a minha vez de me consagrar, que ele ia dar um cartão para o Viola, ele fez o gol do título, e ia dar um cartão para o Viola. Mas quando ele tirou, estava com outra camisa por baixo. Aí ele deu aquela freada e ele aqueceu, jogou duas camisas. E a prorrogação com duas camisas. Perdeu água pra caramba. Mas tu vê, mais garoto, 19, 20 anos, mas tu vê, entendeu? Eu acho um lance pitoresco. Escuta, vou concluir aqui isso aqui. Você vê como o treinador é importante. Acabou o primeiro tempo, 0-0, acabou o jogo primeiro tempo, 0-0, e o empate era do Guarani. E eu falei assim, eu tenho que mexer. Eu mexia. Tirei o Márcio, que era um dos melhores ali marcando. Era o melhor volante. E botei o Paulinho. Márcio, volante, eu lembro Botei dele. o Paulinho Gaúcho na ponta direita. Ficou Paulinho Gaúcho, Viola e Paulinho Carioca. E botei o João Paulo pro meio. Botou o João. Depois veio pra lateral. Time ofensivo pra caramba. Escuta só, eu tinha 15 minutos, 30 minutos para ganhar o jogo.
Mas se não tem coragem, não faz, não. Mas aí que eu te falo a importância do treinador, os caras, sabe, ele tá olhando, eu pensei que é comigo, porra, eu tenho que mexer nesse time, o que é que eu tenho que fazer? E fazia. Não adianta você ter dúvida. Detalhe, tu tirou Everton. E tirei o Everton também, mas... Tirou o Everton. Hein? Não, tirou o Everton para botar o Paulinho. Mas ele estava no... Escuta só, a importância do treinador estar prestando atenção no jogo, estar sabendo como é que o jogo está correndo, né, que ele tem que ganhar o jogo. Então, pô, é fundamental o treinador fazer a mexida certa, sabe? Não ter medo. Quando você pega uma experiência, você não pode acontecer na sua vida uma dificuldade e você ficar com medo. Você tem que fazer, pô, eu tenho experiência, eu vou fazer e fiz e ganhamos o jogo. Aí eu falo para você, eu ganhei o jogo, né? Eu ajudei o jogador a ganhar o jogo, ganhamos o jogo junto. Mas se cada um fizer a sua parte, ele da preparação física, o coordenador, todo mundo está junto, pô, fica muito mais fácil. Professor, você acha que os atletas de hoje são mais fortes que os de antigamente? Muito mais fortes. Mas a diferença física pesa de uma forma inversa ao condicionamento técnico. É o que nós já falamos anteriormente. É mais rápido, né? E pensa menos. Justamente. E hoje a gente tem um problema até de nomenclatura, né? Que é treino sistêmico, treino analítico. E nós... Você pode me dizer o que é o analítico, o que é o sistema? Analítico é o fundamento simples. Não é para mim, não, é para o nosso internauta ali. E o sistêmico é esse tipo de treinamento. Ela vai falar assim, pô, o entrevistador ali é burro pra caraca, não sabe o que é. O sistêmico é de modelo de jogo. Porque a galera precisa saber o que é analítico. Então, a diferença básica está nisso. Quando se tinha o treinamento sistêmico, a gente potencializava mais o treinamento analítico. A gente potencializava mais a técnica. Mas você não individual. Acha, desculpa abrir um parênteses, você não acha que as duas coisas estão linkadas? Lógico. Uma coisa está linkada à outra, mas você não pode você não pode deixar de fazer. Lógico. Sabe? Caraca. Então, o que acontece? Mas hoje eles deixaram de fazer o analista. Isso deixaram de fazer. Por isso que a qualidade técnica perde a confiança, o jogador perde a confiança e, pô. Você hoje não troca mais passe, não faz, por exemplo, jogar a bola porque era cabecear e tal. Não, é tudo inserido dentro do... Um parênteses. Se todo mundo quer jogar com a posse de bola o que é? É passe. Passe o que é? Analítico. Então como é que você quer anular? Mas você quer treinar o passe dentro do treinamento analítico. Do treinamento sistêmico. O que acontece? Em função do gol. O que acontece? O treinamento sistêmico, ele desenvolve muito pouco a parte técnica, ele desenvolve mais o modelo de jogo e a velocidade de reação. Tá? É um porque você tem que pensar antes da bola chegar. Tudo bem. Mas antes de pensar, para você pensar antes da bola chegar, você precisa ter bastante aprimorado a parte técnica e individual, que é o fundamento do futebol. Você tem que automatizar o que isso você aí. pensa com o que você executa. Então, o que eu quero te dizer é que a gente perdeu, foi isso. E hoje, além do detalhe importante, que é a parte técnica, nós perdemos o quê? Nós perdemos a amplitude do jogo. Você abrir o jogo, porque esse treinamento sistêmico é muito feito em campo reduzido, para você trabalhar mais a velocidade de reação, né? E em detrimento de você dar profundidade ao jogo. Então, hoje você tem uma dificuldade muito grande no passe longo, você tem muita grande dificuldade nos dribles, você tem dificuldade, por exemplo, no overlap, aquelas passagens lateral, você não pouco vê. Ninguém faz mais. O Cláudio Coutinho ia morrer, tá lá no céu. Eu faço isso pra caramba. Sim, isso aí. A parte tática auxiliava. Você cansou de fazer isso, e todos os grandes treinadores anteriormente faziam isso, que era o treinamento alemão. Porque botava 3 times no campo. Esse, professor, esse é um treinamento que eu não abro mão, mas pergunte, vá assistir um treinamento, vá assistir uma semana de treinamento. Já tiraram. Vá assistir uma semana de treinamento desses grandes clubes. Os caras não fazem. Isso foi substituído
substituído por quê? Por esse trabalho. De campo reduzido. Mas de você campo pode fazer reduzido. os dois, pô. Sim, filho, mas é o que eu estou dizendo. Tudo tem Então seu nós nome. perdemos a habilidade técnica, entendeu? Perdemos um pouco porque os caras falam em velocidade e força, mas a velocidade e força não é um trabalho reduzido que você desenvolve, você precisa ter velocidade em profundidade. Você vê, você tem um jogador, a gente está tem que falando fazer do um trabalho Flamengo, você vê complementar. o Bruno Henrique, pô, ele tem uma passada larga, ele tem uma amplitude de movimento. Dentro do campo reduzido, o trabalho de campo reduzido para ele está limitado. Tá limitado. Porque ele é grandão, as alavancas dele são maiores. O que serve para um não serve para outro. Aí é que vem Visualizar. a individualidade biológica. As pessoas não podem. Você pode ter dois centros. Eu já disse isso. Eu treinei uma fase muito boa do Flamengo, que foi 87, 88. Eu treinava o Bebeto e o Renato. Os dois exerciam a mesma função, mas nunca treinavam iguais. Por quê? Porque a característica do Bebeto física era uma e a do Renato era outra. Do Bebeto era curtinho, era o trabalho, digamos assim, sistêmico, e do Renato seria o trabalho analítico, porque ele precisava de muita amplitude. Precisava Tipo o Renato precisava de e o espaço. Bruno Henrique. Isso aí. Não, Isso aí. ele precisava de espaço. Espaço, claro. Bruno Henrique e Renato. Ele ia ter uma dificuldade, o Renato ia ter uma dificuldade muito Hoje- grande hoje no trabalho Nesse sistêmico. trabalho de ficar. Por exemplo, o Everton Ribeiro, aqui vamos lá no Flamengo. Você acha, Jair, que o Everton Ribeiro, com 34 anos, 35 anos, você acha que ele joga? Cara, eu acho aquele cara inteligentíssimo para jogar. Muito bom. Não tem como perder um articulador como ele, que tem poucos no Brasil. O que vocês acham? Eu acho que tem que colocar ele no lugar certo. Você não pode. Bom, rapaz, mas isso aí é igual cozinheiro, né? Botar no o lugar cozinheiro certo. para cuidar da comida, pô. Vai botar Lógico. o cozinheiro para cuidar da galinha, Bota pô, ele aí- para estar voltando. Aí é. E uma coisa, o cara pega uma coisa que me. Irrita. Como é. O cara chegar, recebe uma bola no meio do campo, passando do meio de campo, ele não arrisca progredir com essa bola. Volta a bola lá no goleiro. Não arrisca Olha, dar um aquilo ali é a drible ou coisa coisa mais parecida irritante para quebrar uma linha. Ele prefere ou tocar para o lado ou devolver para o goleiro, com essa falsa ilusão de que você vai tirar o time para poder. Pô, espaço. que é isso, cara? Não, mas é engraçado isso aqui. Eu pegava um Café. Adílio da vida, ou um Zico, pegava aquela bola ali na intermediária, ele quebrava 2, 3 linhas, falando nessa linguagem deles hoje, e abria espaço, não era? Tabela. Era driblava, você driblar um jogador ali, você já abre um espaço. Mas peraí, Café. Ninguém faz mais isso. Olha só o que você está dizendo. Vamos supor, eu pego a bola lá no meio, tô lá na frente. Aí, porque fechou, o bloco baixo do outro time tá lá, eu volto aqui no goleiro. Cara, eu tô trazendo problema para onde? Para perto do meu goleiro. Eu não ia, porque todo mundo vai te pressionar alto, porque hoje é assim. Então eu não consigo entender. Não. Se você treina campo reduzido, é para você congestionar a área. Então, se você já está lá perto do gol do cara, com a área congestionada, você tem que criar dispositivos para você poder infiltrar. Força a situação. Entendeu? Aí você volta aqui, quer dizer, é um negócio burro. Para mim é burro. Mas diz No meu conceito é burrice. Eu vou só Não, desculpa, falta de inteligência. acrescentar essa afirmativa que você está fazendo. Por exemplo, eu peguei esse Otto Glória no Vasco em 1983. Ele tinha vindo de Portugal, da Copa do Mundo de 66, que Portugal teve a melhor classificação com ele, foi terceiro. O seu Otto, primeiro momento do coletivo, o seu Otto fazia 30, eu apitava, eu e Júlio César Leal, 30 minutos de um toque. Era um coletivo normal, um toque. Mas com um toque. E não podia passar para trás. Qual foi o ano mesmo? 1983. Nós estamos em Olha 2023. só, um toque na bola, velocidade de reação, 40 velocidade de deslocamento. Um toque. E não podia passar a bola para trás. Uhum. Veja, olha a visão. Estou falando de 1983, um treinador brasileiro que passou muito tempo em Portugal já fazia isso. Depois eu peguei, quando peguei o Tele Santana no Flamengo, ele também não fazia treinamento tático. Agora, os coletivos dele já eram um treinamento tático. Que ele usava 2 toques. Posicional, né? Como Ele usava 2 toques e botava uma faixa no meio de campo que o zagueiro só podia dar 2 toques. O meio-campo só podia dar um toque, porque era quem dava velocidade na bola. E lá o atacante podia fazer até 3 toques. Que ia para um, né? Isso aí, tinha que driblar.
Então, gente, nada mais a gente não está sendo saudosista porque somos pessoas mais antigas, não somos tão modernos no futebol, mas isso já se fazia lá. Só que hoje os caras trazem como sendo uma novidade, mas uma novidade que atrapalhou muito o futebol brasileiro, o desenvolvimento do futebol brasileiro, não só na parte técnica, como na parte física também. Uma coisa que eu vejo também, quando o seu time fica com, não é fica uma, mas quando o adversário fica com uma a menos, os treinadores não estão sabendo jogar com a vantagem, entendeu? E já aconteceu isso comigo. Uma vez eu fui jogar com o Corinthians no Rio Grande do Sul, e o Luizinho jogava no Corinthians, o Luizinho Quintanilha foi expulso com 10 minutos de jogo, professor. E eu precisava ganhar o jogo. E aí? Como é que você vai fazer? O que você fez? E meus atacantes, sabe quem era? Era Marques e Marcelinho. Normalmente você tira um atacante. Eu vou tirar o Marques, vou perder o jogo. Vou tirar uma coisa. O que eu fiz? Puxei o Marcelinho para o meio, o outro Marcelinho Paulista para volante. Carioca, para volante, e deixei o Marques na frente. Escuta só. Passei a jogar 4-4-1. Entendeu? E quem marcava o Marques? Não, o Marques é na frente. São dois, tem que ficar dois aqui. Não vai ficar um só, vai. Porque na velocidade... Professor, já igualei aqui atrás. Isso foi o que eu pensei durante o jogo. Quando foi expulso no primeiro tempo, os caras, você não vai mexer? Não. Os caras todos reclamando. Não. Botei lá. Aí igualei o jogo aqui, só não ia ter o quê? Mas a sobra. Sobra mesmo, mas podia ter a sobra, posiciona, você se posicionar. Então, era o Tite, infelizmente era o Tite. Ganhamos o jogo de 1-0. Gol de Marques, fomos lá, igualamos. Os caras, pô, Jair, você não mexeu? Mexi taticamente. A mexida, às vezes, é tática, não precisa você tirar o jogador. Você imagina, se eu vou tirar o Marcelinho, o melhor do meu time. Se eu vou tirar o Marques, também era outro bom. Aí você deixa os caras mais relaxados. Vou tirar um cara do meio, não adianta. Então, eu botei o Marques na frente, ficou com 2. Escuta só, ganhamos o jogo de 2-1. Entrei no vestiário, os caras, porra, todo mundo me abraçando, né? Porra, você... Eu falei, mas se eu perco, vocês iam me mandar. Então, normal, né? Então, isso eu quero falar com você. A experiência do treinador é importantíssima. E conhecimento. E esses diretores agora não estão sabendo aproveitar os treinadores da antiga aí, que têm condição de ajudar a trabalhar, entendeu? Porque o treinador vai fazer um negócio, eu vou chegar para ele e falar, não faz isso não, é isso, é minha opinião. Então tem que ter essa pessoa, porque não tem esse na vida que não tem dúvida na hora. Não tem esse treinador, pode ser da seleção, de quem for. Na hora fica com dúvida. Se você tiver um cara para você conversar, um amigo teu, firme, que seja bom também, é bom. Mas a decisão tem que ser tua. Por isso que eu digo, quando você tem convicção daquilo que você faz... Mas, Jair, a convicção ela vem através do preparo. Você tem que estar muito bem preparado. E hoje, no meu conceito, né, eu não estou dizendo que eu seja o dono da verdade, eu entendo o seguinte, que se o treinador hoje não tiver uma amplitude de conhecimento e se aprofundar em cada área, por exemplo, você vai trabalhar com o emocional do atleta, você tem que conversar com um psicólogo, ou sei lá o que, eu tenho que pesquisar o que é importante para aquele atleta ser equilibrado emocionalmente, porque no meu conceito, o emocional hoje ele é talvez o fator mais importante e preponderante para você equilibrar ou desequilibrar um grupo. Por quê? Primeiro, você precisa entender que cada um é diferente do outro. Existe a individualidade biológica, como o professor citou aqui antes. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se você não entender da parte física, um pouco de força, de potência, você tem dificuldade para entender o que o teu preparador quer. Lógico. E se o fisiologista conversar com você, com nomenclaturas, etc., se você também não tiver conhecimento, você vai ficar vulnerável nesse ponto aqui. E qualquer derrota, não sei se eu estou equivocado, eles vão achar um ponto vulnerável para que possa trocar você e botar outro treinador. Eu não sei se eu estou equivocado, mas hoje, o futebol de hoje requer do treinador muito mais conhecimento até do que sem dúvida. E muito mais cuidado. Não pode, de repente, você fazer um negócio e não ver a consequência. Você tem que projetar e ver o que pode acontecer. Eu posso ganhar, fazer isso, né? Então, você tem que ter essa noção. Eu, por exemplo, eu não tirava o meu melhor jogador do jogo, a não ser que, uma vez, o Renato falou para mim, nós estávamos jogando, o Renato falou, professor, me tira, estou cansado. Eu falei, não, espera, falta só 5 minutos. Ele foi e fez o gol, ganhamos o jogo. Eu falei, se eu tivesse tirado,
Então, o craque, ou a torcida tira ele, ou ele pede para sair. Você não pode tirar seu melhor jogador, entendeu? Mas aí, Você olha vai- só, isso aí também, não sei se vocês concordam, professor Lanceto Café, não é todo mundo que nasceu para ser treinador, não é todo mundo que nasceu para ser engenheiro, não é todo mundo que nasceu para ser médico. Às vezes o cara está ali, ele aprendeu e vai. Mas qualificação, para mim, requer muitos atributos, concorda? Arthur, você acha certo tirar o artilheiro do campeonato, o melhor jogador do seu time? Você vai tirar uma arma sua? Sem ser por contusão, não existe. Não, aí você dá conforto para o adversário, né? Quer ver uma coisa? Olha só, o teu time também já fica... Você tocou num assunto aí, hoje, essas comissões multi-interdisciplinares, como eles falam. Cara, isso aí, se não tiver um treinador que tenha conhecimento, é importante hoje. Não dá para ser o seu fulano, o seu Beltrano. Tem que ser alguém que realmente conheça. O cara tem que ter uma base. O treinador hoje tem que ser. Senão ele é engolido. Engolido. Ainda tem o problema do idioma, né? Olha só, eu fui... A comunicação em futebol é tudo. Eu fui agora, a última vez que eu estive no Náutico, o que aconteceu? Aí apresenta de manhã, fomos à tarde para lá para o clube. Não é brincadeira, não. Tinham 22 jogadores, 17 membros da comissão técnica. 17? 17. E é pouco. Tem comissões técnicas com 30. Ô, Arthur, Nunca vi isso, aí o que acontece? É muita gente, é muita informação, cara. Se o treinador não tiver bagagem para organizar e orquestrar essa banda, não anda. Por quê? Olha, eu vou te explicar aqui. Aí eu vou falar como preparador físico. Aí eu chego lá, a primeira cara que eu vou procurar é o fisiologista, para saber como é que está o mapa individual dos jogadores, o perfil individual dos jogadores, para saber por onde é que eu vou começar. Então, é o fisiologista. Tem 2, 3, normalmente. Tem 1, 2... Não precisa disso. Mas é o que os clubes hoje têm. Aí vem o analista de desempenho. São 3. Aí vem o analista de desempenho. Aí eles começam, olha, presta atenção, fulano de tal, ele é bom jogador. Você avisa lá para o Jair que fulano de tal é bom jogador, mas acontece que o aproveitamento dele é de não sei quantos por cento, não sei o quê, que ele erra depois do 22º minuto do segundo tempo, ele começa a errar passe, e procura um local da faixa do campo que ele precisa para se esconder. Aí o outro chega, não, outra coisa, fulano de tal, ele tem uma capacidade anaeróbica, o VO2 dele não é muito bom, então avisa para o Jair que quando estiver assim com 20, 30 minutos do segundo tempo, ele começa a cair de produção e é uma substituição certa. Eu estou citando coisas que já me falaram. E não sei o quê. Olha, rapaz, é tanta gente dando opinião, isso antes de começar. Aí tá legal. Lógico que, pela experiência que a gente já tem, eu não vou passar isso nunca para o Jair. Vou falar em doses homeopáticas. Vou deixar ele ver. Foi sempre assim, né? Até porque aqui é diferente. É lógico. É diferente. Eu vou te explicar onde é que eu quero chegar. Aí, daqui a pouco, você começa a trabalhar. Aí chega o fisiologista, avisa lá pro Jair que fulano de tal já deu. Um exemplo, está fazendo um trabalho tático. Fazendo um trabalho tático. Lá pelos 20, 30 minutos, treinamento tático, parando e tal. O cara chega, avisa o Jair que já deu para fulano. Já deu o quê? Não, ele já atingiu o limite. Hoje o CK dele deu não sei o quê, e só permite que ele treine até... Tá bom. Eu vou chegar no meio de um treinamento. Um exemplo. Jair, fala o seguinte, você... Não vou falar nome de jogadores assim, para não cometer uma... Mas você vai tirar o João, porque vamos supor, o João titular, é o artilheiro, é o melhor jogador do time. Ele está fazendo um apronto para um jogo num domingo. Tira fulano, porque já atingiu o limiar dele, e você tem que botar ele para descansar. Eu vou falar isso para ele. Para você? Você sabe o que eu vou falar para você. Eu sabe. Mas hoje está assim, né, Lanceto? O treinador, é isso que eu estou dizendo, se o treinador não tiver uma visão espacial, não tiver uma visão periférica boa, ele é engolido pelo sistema. Aí, vamos supor, se tiver algum acidente de percurso, porque você não ouviu. Esse pessoal da retaguarda, que são os primeiros que os dirigentes vêm procurar. Bom,
Eu avisei. E tira logo dele da reta. Eu avisei que fulano não tinha condições, coisa principalmente no que diz respeito à contusão. Pô, tu vai botar uma... Pô, entendeu? Você, em vez de dar uma solução, você vem com um problema, cara. Eu sabe, Café, já vou encerrar com o nosso programa. E eu queria só dizer o seguinte. Primeiro, professor, tem alguma consideração a fazer? Alguma coisa que você gostaria de ter? Não, eu vou só reforçar o que o Café está dizendo com relação a esses auxiliares, que são muito comuns hoje nas comissões técnicas, que, por exemplo... Lanceta, só um detalhezinho aqui, de repente você vai falar... Eu não estou falando isso em crítica, eu estou falando... Essas comissões multidisciplinares vieram para ajudar, mas é que eu estou dizendo, precisa ter um treinador que saiba organizar. Então, essas informações, elas são fundamentais a nível de um conceito geral. Mas, dentro de qualquer desporto, e nós, por exemplo, eu e o Café, que viemos de um desporto onde, além da capacidade física, você tem que ter também qualidades de vontade, e isso está ligado diretamente ao fator psicológico. Nem sempre vence o jogo aquele time mais que termina menos cansado. Às vezes, a equipe que vence a partida, ela está muito mais cansada do que aquela que perdeu, só que ela se predispôs a sofrer. E o desporto de alto nível é sofrimento do princípio ao fim. Então, quando o cara chega para mim, atingiu o limiar, fez isso, fez aquilo, eu digo assim, então ele vai se habituar a atingir o limiar e vai perder a qualidade de vontade de superação. Exatamente. Por exemplo, vou dar um exemplo. Ontem o africano bateu o recorde do mundo agora da maratona, correu 2 horas e 35 segundos, quase menos de 2 horas e 1. Porra, tu acha que esse cara, para atingir esse resultado, ele não sofreu pra caramba? Nossa. Tu acha que ele chegou descansado? Tu acha que se ele fizesse o treinamento toda vez que atingisse o limiar dele parasse, ele ia conseguir resultado? Ele ia conseguir melhorar? Não existiria mais recorde mundial. E são 2 horas de intensos. De intensidade contínua. A mais de 22 km por hora, não é isso? Diferente do que é a dinâmica do futebol. Porque esse tipo de trabalho são 2 horas direto, incessantemente. Não tem um passivo. O futebol tem 1h30 e o cara para, pô. Por que ele não pode sofrer? Eu perguntava isso e os caras não tinham condição de me responder. Eu fui um dos primeiros caras no futebol que usou, digamos assim, a fisiologia do esforço. Depois veio o eletro... Como é? Cardiograma? Não. Isso. Monitoramento. Monitoramento através Não é frequencímetro, não. Tirar a fotografia do músculo. Aqui está mais vermelho, aqui está mais aqui, calor, não sei o quê. Termografia. Então, eu falava para o médico, doutor, todo atleta tem que ter... Óbvio, né? Porra, se ele está fazendo o esforço máximo, o músculo tem que estar. É lógico. O que eu preciso fazer é fazer uma recuperação, um regenerativo, que dê condições a ele, de amanhã ou depois ele estar. E aí é que vem o detalhe, tá? E eu já frisei isso. Nós, no futebol, usamos um processo de recuperação completamente diferente do que normalmente os outros atletas fazem. Das outras modalidades. E eu só vi uma vez, eu estou te falando, só aconteceu uma vez isso comigo, quando eu estive na seleção da Tunísia com o Henri Kasparzek, que ele botava todo mundo no hotel, alimentação regrada, tá? A base de carboidrato, depois da partida, concentrava todo mundo. Não liberava o jogador, nós liberamos o jogador. Entendeu? Aí você vai ter uma sobrecarga, um acúmulo de ácido maior e o músculo no dia seguinte vai estar regenerado. Concordo plenamente. Aí o cara comia, dormia, tomava café da manhã, fazia o regenerativo, depois ele ia para casa e dava 24 horas de descanso. Ou seja, o cara saía do clube, os casados saíam antes do almoço para almoçar com as famílias, mas os solteiros almoçavam no clube. Aí depois o cara dava para o cara voltar na terça-feira
à tarde para o treino da tarde. Mais 24. Então, esse é um processo diferente. Só que nós, no futebol brasileiro, ainda, e eu estou falando de futebol da Tunísia, no ano de 1998, eu vi um cara fazer isso na seleção da Tunísia. E hoje a gente ainda caminha, sabe, em passos largos para que isso aconteça no Brasil. Por quê? Porque formou-se uma ideia de que depois do jogo o cara tem que ir para casa, depois do jogo o cara tem que tomar cerveja, o cara tem que comer... um monte de área, mas que é uma das principais. Que é o seja, trabalho de recuperação. Não adianta recuperação. ter tecnologia, Sim, digitalizado e tal, e se você cansa o cara depois do jogo. Isso aí. Exausto. Eu queria As falar um suas negócio. últimas considerações. Eu sempre trabalhei meu time atacar marcando, sabe? Vocês sabem o que é atacar marcando? Sim, É claro. você atacar e Perdeu, quando já tá perder em já cima. está em cima. A filosofia sempre foi essa do meu time. Então você dá uma estrutura no teu time, né? Modelo de jogo, bom preparador, aqui certinho, você faz isso, ataca marcando, você afoga o adversário. Então você fica mais próximo do gol do adversário e Você você está querendo evitar uma reação contrária. Né? lógico que você fica mais próximo do gol do adversário e você faz o gol. A possibilidade de fazer o gol é maior. Então, rapaz, o futebol é pensamento, tá todo dia estudando para você fazer as coisas certas com aquele time que você tem naquele momento. Obrigado. Quer fazer alguma consideração? Cara, é só agradecer pelo convite, por essa manhã maravilhosa aqui, Bom, né? com o Lanceta, com o Jair Pereira, com você. Coincidentemente, aqui, todos nós temos algo em comum nas nossas vidas. E foi muito legal mesmo. Agradeço e estou à disposição aí para quando você quiser trocar outra ideia aí. Eu E queria... Arthur, você é muito bom. Que nada. Arthur, só tem uma coisa a falar com você. Você veio aqui no Rio jogar contra o meu time e empatou de 1-1. Bom, só para encerrar esse negócio aqui. O gafanhoto que ganha do mestre, né? Não vai. Gafanhoto é gafanhoto. Tinha saído do Atlético, fui pro Flamengo, ele veio aqui 1-1. Falei, ó, o gafanhoto tá querendo ganhar do mestre. Mas eu queria até aproveitar a oportunidade, que eu ia encerrar exatamente falando sobre isso que você está dizendo. Que eu sou muito grato, eu sempre, a outra vez que o Jair esteve aqui, o professor também, só que foi um ambiente individualizado, né? Hoje o nosso bate-papo aqui foi mais coletivo e para mim está sendo assim uma experiência maravilhosa. E a minha gratidão com relação ao Jair, o café, o professor veio depois, também eu sou grato por uma outra situação que ele também me ajudou. Eu sou grato porque eu menciono isso sempre e vou mencionar um terceiro personagem aqui, que é o presidente Afonso Paulino, que se encontra doentado. Talvez muita gente aí não conheça. Quem é do futebol já há bastante tempo sabe que esse personagem do futebol de Minas, no caso, ele foi um presidente do Atlético Mineiro extremamente ativo, é um personagem, uma pessoa que nós temos um carinho, especialmente nós três. O professor não teve o prazer de conhecê-lo, porque se tivesse, estaria ratificando também isso que nós estamos falando aqui, a qualidade humana, a pessoa dele, e pelo o fato dele acreditar no meu trabalho, baseado na palavra do Jair do Café, porque eu sempre reputo como duas pessoas que me ajudaram muito para eu chegar um pouco que eu cheguei dentro dos degraus que eu pude caminhar, os caminhos que eu tive, eu agradeço muito a eles. E principalmente na época ao presidente Afonso Paulino, como eu frisei anteriormente, que ele se encontra adoentado. Nós temos assim um carinho absurdo por ele. E dizer que se esses dois que estão aqui não tivessem me ajudado como outros amigos que já estiveram aqui, não teria acontecido nada, talvez esse podcast nem aconteceria. Então, a minha gratidão eterna para vocês, pelo que vocês fizeram, são meus padrinhos de casamento, foi um momento importantíssimo na minha vida, eles acreditaram no meu potencial, porque eu era um treinador que tinha trabalhado só no Madureira, um clube de pequeno porte, mas que me deu a condição também, abriu a porta. E a sua capacidade, né? Não vamos esquecer isso. Não tenho dúvida. Vocês ajudaram, né? Porque eu tinha vocês como espelho. Eu sempre tive muitos profissionais dentro da Castelo Branco que eu observava. Eu não era ponta de nada, eu só ficava observando e tal. Então eu fui pegando um pouco de cada um e fui construindo o meu trabalho. E hoje nós estamos aqui fazendo um novo esquema de trabalho, que no caso aqui é trabalhar com a área digital e criar o Fala Treinador para trazer pessoas como esses que estão aqui, e agradecer muito a vocês por terem vindo. Mais uma vez, disponibilizaram aí 1h30. Rodrigo, muito obrigado mais uma vez. Você
Vocês precisam conhecer o Rodrigo. A qualificação do Rodrigo assim é ímpar. O cara que está sempre disposto a nos ajudar, tem a HomeBet que me ajuda muito. E, principalmente, a Deus por essa oportunidade de estar aqui. Muito obrigado a vocês. Um grande abraço. Aos nossos internautas, um grande abraço. E não se esqueçam, se inscrevam no meu canal, compareçam lá, dá o like. Aquela mãozinha para cima lá é o like. E muito obrigado por tudo. E Deus abençoe a todos vocês. Obrigado.